Brasil Império, 1822-1889. Da independência à proclamação da República. O período imperial do Brasil, que se estendeu de 1822 a 1889, corresponde a uma fase fundamental da história nacional. Nessa época, o país consolidou sua independência, estruturou instituições políticas próprias, enfrentou crises internas e externas, passou por transformações sociais e construiu uma identidade nacional. Dividido tradicionalmente em 3 fases: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. O Império Brasileiro foi uma monarquia constitucional e centralizada, em contraste com a fragmentação republicana que se espalhava pela América Latina. O primeiro reinado, 1822-1831. A independência do Brasil. A independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. O movimento foi resultado de uma série de conflitos entre as elites coloniais brasileiras e a corte portuguesa, que após a Revolução Liberal do Porto, 1820, exigia o retorno do Brasil ao Estatuto Colonial. Dom Pedro, filho do rei Dom João VI, recusou-se a voltar para Lisboa, apoiado por setores da elite agrária brasileira. Ao proclamar a independência, foi aclamado imperador do Brasil em dezembro do mesmo ano, dando início ao primeiro reinado. Constituição de 1824. A primeira Constituição do Brasil, outorgada em 1824, estabeleceu a monarquia constitucional hereditária e centralizou o poder nas mãos do imperador. Um dos principais pontos da Constituição foi a criação do poder moderador, atribuído ao imperador como árbitro entre os demais poderes, legislativo, executivo e judiciário. Essa Constituição foi fruto de um conflito com a Assembleia Constituinte de 1823, dissolvida por Dom Pedro I, após divergências políticas. O autoritarismo do imperador e sua dificuldade em conciliar os interesses regionais e nacionais geraram descontentamento, crises internas e abdicação. Durante seu governo, Dom Pedro I enfrentou diversas revoltas e insatisfações. Confederação do Equador, 1824. Movimento separatista e republicano em Pernambuco, reprimido com violência. Crise econômica, queda nas exportações, aumento da dívida externa e inflação. Guerra da Cisplatina, 1825-1828. Conflito com as Províncias Unidas do Rio da Prata pelo controle da Cisplatina, atual Uruguai, que terminou com a independência do território. Esses problemas, somados à impopularidade crescente e à morte de seu pai, o que o tornava herdeiro do trono português, levaram Dom Pedro I a abdicar do trono, em 7 de abril de 1831, em favor de seu filho, Dom Pedro II, então com apenas 5 anos de idade. Período regencial, 1831-1840. Regência trina e unipessoal. Como Dom Pedro II era menor de idade, o Brasil foi governado por regentes até sua maioridade. Esse período ficou marcado por intensos conflitos políticos, disputas regionais e revoltas populares, sendo dividido em 2 fases principais: regência trina provisória e permanente, 1831-1835, regência unipessoal, 1835-1840, com o regente Feijó e depois Araújo Lima. Revoltas regenciais. O Brasil quase se fragmentou durante as regências. Várias províncias se levantaram contra o governo central. Cabanagem, Pará, 1835-1840. Revolta popular com forte participação indígena e ribeirinha. Farroupilha, Rio Grande do Sul, 1835-1845. Revolução de elite que chegou a fundar a República Rio-Grandense. Balaiada, Maranhão, 1838-1841. Movimento social de vaqueiros e trabalhadores pobres. Sabinada, Bahia, 1837-1838, e Revolta dos Malês, 1835, com participação de escravizados e libertos muçulmanos. Esses conflitos demonstravam a fragilidade da unidade nacional e a dificuldade de manter o país coeso sem uma figura central forte. A maioridade de Dom Pedro II.
Para conter o caos, antecipou-se a maioridade de Dom Pedro II em 1840, aos 14 anos. A medida, chamada de golpe da maioridade, foi apoiada por setores conservadores e liberais que viam no jovem imperador a esperança de estabilidade. Assim começou o Segundo Reinado, uma das fases mais longas e estáveis da história brasileira. Segundo Reinado, 1840-1889. Consolidação do poder imperial. Dom Pedro II demonstrou habilidade política e conciliatória, mediando conflitos entre conservadores e liberais por meio do uso do poder moderador. Criou-se a prática da política do café com leite, alternância de partidos no poder com o aval do imperador. Essa estabilidade, no entanto, era mais aparente do que real, pois sustentava-se na exclusão popular do sistema político, voto censitário, e na manutenção da escravidão, base da economia nacional. Economia, do açúcar ao café. Durante o Segundo Reinado, a economia brasileira passou por profundas transformações. Declínio do açúcar e de outros produtos tradicionais. Ascensão do café como principal produto de exportação, especialmente nas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Construção de estradas de ferro, como a de Pedro II, 1854, e modernização de portos e cidades. A elite cafeeira se tornou a principal força econômica e política do país, influenciando diretamente os rumos do império. Escravidão e mão de obra. A escravidão foi a base do modelo agrário exportador brasileiro. No entanto, crescia, tanto interna quanto externamente, a pressão pelo seu fim. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proíbe o tráfico negreiro transatlântico. Lei do Ventre Livre, 1871, liberta os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir da promulgação. Lei dos Sexagenários, 1885, liberta escravizados com mais de 60 anos. Lei Áurea, 1888, assinada pela princesa Isabel, extingue oficialmente a escravidão no Brasil. O fim da escravidão, porém, não foi acompanhado de políticas de inserção social, deixando milhões de libertos em situação de extrema vulnerabilidade. Política externa e guerras. Durante o Segundo Reinado, o Brasil também esteve envolvido em importantes conflitos internacionais. Guerra contra Oribe e Rosas, 1851-1852. O Brasil interveio na política da Argentina e do Uruguai, fortalecendo sua influência no Prata. Guerra do Paraguai, 1864-1870. Maior conflito armado da América do Sul, envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, liderado por Solano Lopes. A vitória na Guerra do Paraguai consolidou o prestígio internacional do Brasil, mas trouxe enormes custos financeiros e humanos, além de gerar tensões entre o exército e o império. O movimento abolicionista e republicano. Na década de 1880, o Brasil vivia uma efervescência de ideias. O movimento abolicionista ganhava força com o apoio de intelectuais, jornalistas, artistas e setores da classe média urbana. O movimento republicano crescia entre a elite cafeeira e o exército, que se sentiam desprestigiados pelo regime monárquico. A monarquia parecia cada vez mais isolada. Perdeu o apoio dos escravocratas com a abolição e do exército após a Guerra do Paraguai. A igreja também se afastou, após conflitos envolvendo o direito de nomeação de bispos, questão religiosa. A Proclamação da República, 1889. Em 15 de novembro de 1889, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o exército proclamou a República e depois Dom Pedro II, que partiu para o exílio com sua família. A proclamação da República ocorreu sem derramamento de sangue e teve pouco apoio popular direto. Foi resultado de um movimento civil-militar que refletia a crise final da monarquia diante das novas forças sociais e políticas do país. Legado do Brasil Império. O Brasil Império deixou um legado complexo e contraditório. Aspectos positivos. Manteve a unidade territorial, enquanto muitos países vizinhos fragmentaram-se. Estabeleceu instituições políticas estáveis, como um parlamento e uma constituição duradoura. Incentivou modernizações econômicas,
como ferrovias, telégrafo, bancos e imprensa. Aspectos negativos: manteve a escravidão por mais tempo que outros países das Américas. Excluiu a maioria da população do processo político. Centralizou o poder em uma elite agrária e conservadora. O Império, apesar de sua estabilidade formal, foi um regime marcado pela profunda desigualdade social, pelo autoritarismo e pela exclusão popular. Seu fim abriu caminho para novas formas de organização política, mas os desafios estruturais, desigualdade, racismo, concentração de poder, permaneceram no período republicano. O período imperial brasileiro representou um momento singular na história da América Latina, ao manter uma monarquia em meio a uma onda de repúblicas. Marcado por conflitos internos e externos, reformas parciais e avanços pontuais, o Brasil Império foi um tempo de construção do Estado Nacional, de afirmação da unidade territorial e de grandes transformações sociais. A transição do Brasil da condição de colônia à de Estado independente, passando pela monarquia constitucional, moldou as bases de sua identidade política e cultural. Ainda hoje, os debates sobre a monarquia, o papel de Dom Pedro II, a escravidão e a estrutura social do período permanecem vivos, influenciando interpretações históricas e discussões contemporâneas sobre o Brasil. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe e se inscreva no canal.